Vamos falar de um caso absurdo de um homem que se passa como médico lá no município de Anori sem ter autorização legal para isso. Ontem você viu aqui no Alô Amazonas que Yasser Arafat Salinas Curi chegou a ser preso por falsidade ideológica, disse que era tenente. Hoje nós vamos mostrar o relato de pessoas que dizem que ele costuma dar plantão alcoolizado. E aí faz atendimento, procedimentos cirúrgicos, consultas. Na tela. Qual é a sua nacionalidade? Não estou olhando aí na minha carteira? Estou perguntando ao senhor. Brasileiro. Yasser Arafat Salinas Curi foi preso no dia 24 de fevereiro no município de Novo Airão por falsa identidade, por tentar subornar os policiais que o prenderam e por dirigir bêbado e sem habilitação. Então o senhor confirma que estava dirigindo embriagado? Claro que sim. Foi durante a prisão que os policiais encontraram documentos que levantaram a suspeita da atuação ilegal dele como médico no interior do estado. Entre eles, esse receituário médico do hospital de Anori e esses 2 contra-cheques confirmando que ele é funcionário do município. De Manaus a Anori, a viagem dura 6 horas em barco expresso pelo Rio Solimões. A cidade, como outras do interior do Amazonas, tem carência na área médica. 2 postos de saúde e um hospital estadual, que também funciona como maternidade, atendem a população. O hospital precisaria de, no mínimo, 10 médicos para atuar 24 horas, mas, segundo os próprios funcionários, apenas 4 cumprem escala. E um deles é o Dr. Yasser. De acordo com esse documento, Yasser Arafat Curi atende somente alguns dias no mês. Segundo a recepcionista do hospital, somente em abril ele volta ao município. O doutor Yasser, no momento, ele está em Manaus, que ele está nas folgas dele, né? É uma vez por mês que o médico vem? Não, ele trabalha 15 dias aqui. 15 dias. 15 dias. 15 fica fora. Porque é o que dá a carga horária dele, né? Desde que chegamos a Anori, muitas histórias sobre o trabalho do Dr. Yasser nos foram contadas. As pessoas falam que ele é um ótimo profissional, mas o que mais se comenta é em relação aos plantões dele aqui, nesse hospital. Segundo relatos, em alguns casos, o Dr. Yasser já fez até cirurgia sob o efeito de bebida alcoólica. Eu ouvi falar que ele atende porre, né? Mas eu nunca vi ele. Ele atendeu a minha mãe, mas ele não estava porre no dia que ele atendeu a minha mãe, não. Mas aqui na cidade é o que fala. É o que todo mundo comenta. O problema com bebida foi confirmado por esta enfermeira de plantão no hospital. O único problema dele é esse aí. E quando ele não está assim, ele é uma excelente pessoa. Mas ele via muito bebido antes? Olha, mas foi raridade, foi umas vezes e poucas. Mas só que quando ele voltava ao normal, a gente conversava com ele e ele ficava legal e já faz tempo que ele não pega um assim. O Dr. Yasser também atende nos 2 postos médicos da cidade, mas o secretário municipal de saúde de Anori diz nunca ter recebido reclamações dessa natureza. É que ele nunca chegou bêbado, até porque enquanto gestor jamais seria irresponsável e conivente com uma irresponsabilidade dessa. Então aquele nunca chegou porre para trabalhar. Em relação à contratação de Yasser Arafat Curi como médico, o secretário garante que ele é o único no município sem um diploma revalidado no Brasil. É ciência de que ele ainda não tem CRM, eu tenho, porque todos os médicos que eu pego para trabalhar eu faço a vistoria. Temos toda a documentação, ele é médico, porém não é revalidado no Brasil, porque formou-se na Bolívia. A pasta dele consta todos os documentos e carimbo do irmão dele é que ele não usa. Ele usa o carimbo dele, com o nome dele, com o nome de protocolo da revalidação que está em processo. O número de protocolo? O número do protocolo. O número no carimbo do Dr. Yasser é esse, o mesmo que aparece na receita encontrada pela polícia de Novo Airão quando ele foi preso. Observe, 241182. O número que o secretário de saúde de Anori diz ser o protocolo de revalidação do diploma de médico é apenas a forma abreviada da data de nascimento de Yasser Arafat Salinas Curi. Trouxemos o caso para o Conselho Regional de Medicina, que informou que, por se tratar de envolvimento de um falso médico, segundo as leis brasileiras, qualquer tipo de investigação ou ação tem que ser feita pela polícia e não pelo CRM. O médico estrangeiro, ou formado no exterior, brasileiro ou não, ele, após conseguir a revalidação, aí é que ele vem pegar o registro no CRM. Com este registro, ele pode agir
e trabalhar legalmente no país. Até então, ele, enquanto no processo, não pode atuar, porque ele não tem registro, sob pena de ele incorrer em falsidade ideológica e outros crimes que podem estar associados a isso. A prefeitura e os gestores estão incorrendo em algum crime em estar empregando ele lá? Na contratação de falsos médicos, e eles estão atuando nessa condição, o gestor incorre em improbidade administrativa. O presidente do CRM informou ainda, para nossa surpresa, que Yasser Arafat e o médico Carlos Cury não são irmãos, mas ele não quis gravar entrevista sobre esse assunto. O estranho é que documentos obtidos por nossa reportagem mostram ligação entre os dois. Nessa procuração encontrada com Yasser Arafat, o endereço dele é o mesmo do médico Carlos Cury, como atesta esse outro documento, retirado de um dos inquéritos a que o médico responde por lesão corporal. Diante da situação, encaminhamos a denúncia para o titular da delegacia de Anori. Por telefone, ele explicou o que deve ser feito. Eu estava investigando, mas era meio que uma verificação preliminar da informação. Agora, diante do que você está me falando, são indícios significativos, né, do não reconhecimento e tal, então aí a gente vai formalizar vamos dar sequência com maior linha fazer aí. A linha de investigação, tá, é justamente verificar a documentação de primeira situação. O que ele apresenta de formação é verdadeiro. E segundo ponto, se essa documentação foi feito reconhecimento dado aqui no Brasil, e outra, checar a própria legalidade da documentação pessoal dele. Olha só, lá no Rio de Janeiro, uma senhora teve conhecimento dessa matéria. Ontem nós colocamos uma parte e hoje a segunda parte dela. E fez uma postagem aqui na nossa fanpage, Ana Maria Oliveira. Ela diz o seguinte: ontem, por volta das 14 horas, horário do Rio de Janeiro, recebi a ligação de minha irmã que mora em Manaus e assiste a programação da TV A Crítica. O motivo da ligação era a reportagem que foi feita sobre homem que atua como médico em Anori é investigado por vários crimes. Muito bem. Este cidadão, Yasser Arafat Salinas Cury, realizou no dia 5 de setembro de 2012 uma cirurgia cesariana em nossa irmã. E segundo ela, que era gorda, ele ainda havia prometido fazer uma microcirurgia plástica, onde iria retirar o excesso de pele e gordura de sua barriga. E assim o fez. Ele compareceu ao hospital alcoolizado, de acordo aqui com o relato da Ana Maria. 2 dias depois ela começou a inchar e desde então só piorou. O médico nada fez. Ele ainda ficou 2 meses em Anori. Ela, sofrendo dores terríveis. E ele dizia que era normal, que ela nada tinha. Minha irmã foi levada para Manaus, para o hospital 28 de agosto. Depois de muito tempo, quase um mês que ela estava em Manaus, foi submetida a uma cirurgia, onde foram retirados 5 litros de pus de suas cavidades abdominais. Minha irmã faleceu em 16 de dezembro de 2012, deixando um bebê recém-nascido. Minha irmã, aos 40 anos, foi uma vítima desse médico do município de Anori, que tem o dever de saber quem estão contratando para cuidar da saúde de sua população. Dois pontos aí a serem destacados. É a questão da improbidade administrativa e a Prefeitura de Anori está compactuando com essa situação. E o exercício legal da profissão. Não tem que ter conversa fiada, Wilson, sabe? Tem aqui um homicídio, sabe? Tem aqui uma situação clara da ação desse médico, dessa ação nefasta. Então vamos parar com essa enrolação. Sabe, as pessoas estão expostas, então tem que tomar uma providência, pura e simplesmente. E olha só, Paulo França, nós tentamos contato com o médico, ou o falso médico Yasser Arafat, e aí ele disse o seguinte, disse, olha, só vou me pronunciar quando a matéria ir ao ar, trazendo essas denúncias, sou médico sim, inclusive nesse momento estou atendendo aqui, estou no consultório aqui no município de Anori. Então atenção, doutor Rolim, atenção, delegado, vá lá conversar com o Yasser Arafat. Pode ser que ele tenha o diploma de médico, só que ele não tem autorização para exercer a medicina aqui no Brasil. Ele não pode estar fazendo isso. E depois,
A Prefeitura, como mencionou ainda há pouco o representante do Conselho Regional de Medicina, está incorrendo aí no crime de improbidade administrativa, que está contratando alguém que não tem autorização para atuar aqui no país, e depois um médico atender embriagado, Paulo França. Wilson, bora parar com essa história, com essa fiada, sabe? Tem que ir lá e dar flagrante nele. Exercício ilegal da profissão. Vai lá e prende. Sabe, não tem... Mas tem que chegar lá e dar voz de prisão. Ele não chegou lá e não enquadrou o pessoal, os policiais militares, enquadra ele, não fala mais em médico não. Sabe, não fala. E tem que verificar essa história do diploma dele. Sabe, chegar aqui, sou médico, pronto. Abre a barriga de uma senhora, causou todo esse problema, e aí a gente ainda fica com conversa fiada, sabe? Empurra e tudo. Uma palavra mal dada, uma conversa mal colocada. Vamos embora pra lá. Tá sabendo que tá lá dando plantão de forma ilegal? Vai lá e prende esse cidadão. Não vamos chamar de médico, não, nem de doutor. Doutor, um raio que o esparta. Só lembrando que quando a gente faz esse tipo de material, a gente faz com muita responsabilidade, ouvindo todos os lados, todos os envolvidos. A gente tem farta documentação sobre o assunto. O espaço está aberto para que as pessoas que, por acaso, se sintam parte dessa situação aí, se pronunciem sobre esse caso. Prefeitura de Anori, se quiser mais uma vez pronunciar, governo do estado, fique à vontade. O médico disse que ia gravar a entrevista depois que a matéria foi ao ar. Bom, a gente está esperando aqui, a gente tentou contato ainda há pouco com ele, ele não atendeu a nossa equipe.